Então vamos agora para o nosso grande quadro Análise de Estilo. Hoje vamos trazer o Johnny Depp, porque nas últimas aí a gente acabou lembrando do Johnny Depp, que ele tem um estilo que a gente acabou falando bastante nos últimos, né? A gente falou bastante do John Mayer e do Bruno Galhaço, que tem essa pegadinha meio indie, meio folk, com uma pegadinha aí mais hipster, pegando esses elementos dessas vertentes. E aí a gente sempre estava usando o Johnny Depp como referência nesse estilo, então por que não trazer o Johnny Depp, já que a gente usou ele bastante aí como referência? Então vamos É, lá. rapaziada, como a gente falou, a gente já falou várias vezes sobre o Johnny Depp. Ele tem basicamente o estilo que a gente conversou tanto no Bruno Galhaço quanto lá no John Mayer, cara. Que é um estilo que a gente chama mais de folk, mais indie ali, que basicamente vai usar poucas cores, quase sempre vai usar ali tons neutros, né, básicos, e focando em tons mais terrosos. E eles têm ali algumas características específicas de quase sempre utilizar, por exemplo, roupas em alguma peça ele coloca uma roupa com um pano um pouquinho mais leve, com um pouco mais de movimento, quase sempre um pouquinho mais largo. Normalmente eles gostam de usar botas, também com tons terrosos, para normalmente combinar e tal. E também gostam de caprichar bastante ali nos acessórios, sendo eles colares e as pulseiras até os anéis. Os anéis normalmente são de metais mesmo, mas normalmente as pulseiras e os colares ela gosta de usar em bastante quantidade, quase sempre aqueles colares mais de corda, pulseiras mais de corda, também em tons mais marrons ou alguma coisa mais de couro marrom. Nada muito de metal na questão das pulseiras e dos colares. Como eu falei, eles exageram bastante. Tem gente que usa mais de um colar, muito mais de uma pulseira, e ainda tem algumas pessoas que gostam de ainda usar alguns chapéus e tal. Então, assim, é mais ou menos essa linha que você vai ver aqui no Johnny Depp, fechado? Vamos começar aí com a primeira foto que já está aí na tela para vocês. Como você pode ver, até quando ele está talvez num evento, ele está num desfile, alguma coisa do tipo, ele ainda consegue tentar encaixar essa vertente dele, né, nessa roupa que talvez seria uma coisa mais formal, que ele quis colocar um pouco mais de atitude, cara. Então aí você pode ver que ele usou o chapéu em tom mais terroso, como eu falei, colocou ali vários colares bem mais compridos ali, um ou dois colares mais compridos, ou deve ser ou talvez pode ser um colar único, mas que tem um design diferente, que parece dois. E aí, na camisa que ele colocou na sobreposição, por mais que seja uma camisa social, ele usou isso também é uma característica bastante comum desse estilo de usar mais aberturas ali no peito. Óbvio que a gente já falou até isso no outro podcast, então tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque golas V, por exemplo, não é legal e tal. Então, esse é um estilo um pouco mais ousado. Talvez poucas peças vão ficar legais, mas muitas vezes a galera desse estilo gosta de usar camisas de botão aberta ou até camisas com golas bem maiores, tal, como eu falei, de pano um pouquinho mais fino, com um pouquinho mais de movimento. Aparece um pouquinho mais do peitoral e nesse caso não foi diferente. Então, é basicamente isso. Ele tentou. Aí é um estilo que tá legal, tá com as cores ok, né? Obviamente, tudo preto e branco não vai ter como errar. Em questão de ajuste, ele fez um ajuste mais focado justamente para esse estilo. Então, na parte de cima, não tá uma parada super ajustada, mas também ele não fez nada muito largo. E na calça também, normalmente esse estilo não usa nada muito apertado, também não usa nada muito largão na parte da perna. Quase sempre é um ajuste mais comum, que tem alguns vincos, mas nada muito diferenciado nesse sentido. Então aí é meio que uma inspiração para você que talvez curte esse estilo e precisa de ir num evento um pouco mais formal ou tá um pouquinho melhor vestido. Esse é uma boa referência que você vai ter bastante atitude, vai mostrar qual é a sua pegada, vai mostrar a sua marca, vai mostrar a sua identidade, e ainda assim vai estar dentro aí de alguma linha talvez um pouquinho mais formal, menos casual, apesar de óbvio, por ele ter feito todas essas modificações, ainda fica com bastante atitude e ainda dá uma casualidade um pouquinho maior. Bem isso, galera. Uma coisa que eu acho importante de falar aí é que nesse estilo, a gente sempre fala de caimento, ele sempre fica mais folgado as roupas. Ele nunca vai ter um caimento ali que aquele, vamos dizer, aquele mais padrão que a gente fala, que sempre tem que estar com o caimento bem ajustado. Ele sempre fica um pouquinho mais solto. E aí não é, nesse caso, ele não tá errando no caimento, porque ele tá fazendo isso de propósito, porque exatamente o estilo pede esses movimentos. A gente pode ver aqui também que tem, vocês vão ver que vai repetir bastante que esse lenço do lado, essas correntes que ele usa tanto na calça como os colares, o chapéu e esse óculos que é meio é um óculos escuro, mas ele não é, ele fica assim meio aparecendo mais o olho, ele sempre vai usar nos estilos, então para vocês Sim. prestarem atenção aí. Então, para a próxima.
Tá, então aqui nessa foto, novamente, cara, e o Johnny Depp, ele tem esse estilo, mas ele ainda, vamos dizer assim, ele tem esse estilo ainda de uma forma bem mais excêntrica ainda, porque ele, Ele capricha, então, né? ele pega esse estilo e exagera bastante, então independente de qual que é o evento que ele vai, ele sempre encaixa esse estilo mais diferentão dele, então é legal que você pega umas referências, mas também entender que não necessariamente você precisa vestir exatamente como ele para estar nesse estilo, uma boa referência de contraponto, é como a gente falou, é o outro podcast que a gente mostrou o Bruno Galhaço, que também em vários estilos tinha essa pegada, mas de uma maneira menos excêntrica ou menos exagerada do que o Johnny Depp. Eu acho legal do que o do. Pra quem quiser, gosta do estilo e quer ver esse estilo sendo usado ali de uma maneira, vamos dizer assim, para usar mais no dia a dia, que você fica muito estiloso e consegue pegar alguns elementos, o Bruno Galhaço. O Bruno Galhaço Sim. realmente. Ele usa um estilo que, pô, fica super estiloso. Você vê que ele tem ali uma pegada dele, mas Tem todas as referências ali, mas. ele consegue trabalhar isso um pouco mais, vamos dizer, equilibrado, né? Sim, é. O Johnny Depp, ele é um cara mais excêntrico mesmo, né? Então, ele realmente exagera um pouquinho. Ele é esse estilo bem exagerado, vamos dizer assim. Nesse caso aqui também era para algum outro evento. Novamente, ele sempre usa ali também um chapéuzinho que é padrão. E aí, novamente, ele tentou encaixar um estilo diferente, talvez uma pegada teoricamente um pouquinho mais formal, menos casual, por causa que ele está em algum tipo de evento. E ele colocou novamente um paletó. Você vai ver que as cores são quase sempre as mesmas ali, sempre cores neutras. E se tiver alguma cor, são tons mais terrosos. Então aqui ele está usando um marrom ou um verde mais musgo, a camisa de dentro um pouquinho mais bege e tal, fazendo ali uma sobreposição com outras camisas. E aí você vê, note no pescoço dele, novamente, tem colares, que é bem característico também. Você pode tanto usar colares quando você está com camisas mais abertas, aqueles colares super grandes como ele usou na outra foto, como se você tiver com alguma peça de roupa um pouquinho mais fechada, é normal que eles usem também esses colares um pouquinho mais apertados para aparecer o colar ali sem estar por cima da roupa. A questão da calça, de novo, ele usou ali um cinto também diferente de corda, colocou também novamente aqueles lenços, aquelas bandanas e tudo mais na parte do bolso. E você pode ver que na calça ele exagerou bastante ali no tamanho. Ela tá nitidamente bem mais larga, mas como o Renan aqui mesmo disse, ele é mais uma pegada proposital, meio que se enquadra dentro desse estilo. Você vai ver sim que normalmente nesses estilos tem movimentos nas peças. Então, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, pelo menos em um dos dois vai ter algum movimento um pouquinho maior, vai ter uma peça um pouquinho mais larga, seja um pouquinho mais folgada. Nesse caso, na parte de cima tá mais ok, e na parte de baixo tá um pouquinho mais ali largão, cara. E aí você vê que ele fez quase 3 sobreposições, né? Ele colocou um paletó, um pouquinho mais folgado, não tá largo, mas tá um pouquinho mais folgado. Colocou ali, parece que um colete, uma camisa mais bege, mais em tom ali creme. E ainda colocou uma camisa social azul ali que ele mostra a gola e também mostra, se você for notar, na parte da manga. Então, realmente é um estilo, como a gente comentou aqui, é mais exagerado, mas tem todos esses elementos que a gente comentou agora há pouco, do chapéu, dos acessórios, da bandana aqui nos panos ali, no bolso, e as cores mais terrosas ali que normalmente estão permeando nesse estilo. Exatamente. Eu acho que nesse estilo aqui o que eu vou só pontuar é a questão do colete. Tá usando o colete aí, eu vi que fazendo a pesquisa aí na hora de escolher as referências e tal, ele usa bastante esse colete também pra compor aí os visuais dele, então é bom pontuar aí pra galera que tá curtindo ou quer entender melhor sobre o estilo. Mais um. É que ele foi bem uma pegada. Aqui eu acho que talvez até, por mais que ele tenha algumas referências, ele até foge um pouquinho da pegada mais indie, dá uma pegada realmente mais hippie, ou talvez um roqueiro mais antigo, ou um cara, um astro ali do country, talvez também entra meio que dentro Fica disso. nesse meio aí. Que ele tá com uma jaqueta, ele tá com uma jaqueta daquelas que tem um desenho ali que parece até essas referências de galera mais do country que gosta de usar. Colocou ali uma camisa meio que parece que é uma gola V. Aí entra aquela pegada que a gente falou desse estilo índia, que normalmente tem um paninho um pouquinho mais leve, normalmente aparecendo um pouco mais o peito, aí ele se manteve essa pegada que ele já usa. E aí ele colocou bastante acessórios, novamente, colares um pouquinho mais largos, colocou novamente as bandanas, os panos ali no bolso. Novamente está usando aquele cinto de corda que ele usou na outra foto também. Ele gosta de usar bastante, que também dá essa pegada. Como eu falei, normalmente o material é de corda, é de couro, nada de muito metal. Só nos dedos, que aí os anéis são sim de metal. E aí ele usou essa calça, que o caimento não tá super largo, mas também tem muito mais movimento, com
talvez como que eu posso dizer? Não é uma bota, né? Mas é aqueles tênis Mas eu acho com, que é uma. com aquela camurcinha mais bege e tal, Mas eu acho que é foi uma. bem famoso antigamente, mas eu não acho que é uma Eu bota. acho que é uma bota, cara. Eu Eu acho acho que é que uma não. bota. Eu acho que é Acho que aquela aqueles bota que não é muito teninhozinhos alta. baixos, tá ligado? É, tá, Que ficou muito famoso antigamente. mas eu acho que é uma bota, só que ela não é aquela bota muito grande, já que a calça dele a boca sempre é maior, acho que tá acabando ficando por cima ali. Mas aquelas botas, não aquela botona, aquela bota que é só um pouquinho mais. É mais baixa e ela é menos robusta, entendeu? Enfim, nesse estilo ele tá um pouquinho, vamos dizer assim, mais normal do que os outros. Ele tá com vários elementos que estão na atitude, estão dando bastante estilo, mas já é uma pegada, vamos dizer assim, mais normal, como eu falei, menos excêntrica. Então, se você gosta desse tipo de referência, gosta desse estilo, você vai ver que tem muita coisa legal aqui que dá pra ficar também estiloso, pegando essas referências, mas com uma pegada um pouquinho menos ali extravagante. Então, ele tá com todos os elementos que a gente comentou, ele tá com a camisa um pouco mais leve, com o peito mais à mostra, com os acessórios, tá usando as cores mais ali, mais básicas, mas mesmo assim ele tá com uma pegada mais neutra, mais básica ali em questão de composição. Então você consegue ter muito estilo, muita atitude, sendo menos excêntrico do que as outras fotos. É uma boa referência também. Lá, uma. Ele conseguiu até que trabalhar bem essa questão do tentar trazer uma parada mais social, para provavelmente aqui pro Piratas do Caribe, né, que tá escrito ali atrás, parece que é uma Uhum. apresentação ali do filme, estreia do filme. Ele conseguiu dar, continua usando o estilo dele, mas com uma pegada bem Sim. legal. Eu diria até que talvez o estilo dele, ele permeia, obviamente, muito nessas saídas desse indie, desse folk, mas eu acho que muitas vezes ele tem muita referência dessa pegada mais cigano, tá ligado? Mas É que é é uma vertentezinha ali do indie, dentro. É. do folk, etc. Mas ele gosta muito de usar, como a gente falou, de muito esses negócios de muito acessório, sempre com um paninho ali no bolso. Então, até nesse estilo que tá realmente bem mais formal do que todos os outros que a gente viu, até mais do que aquele que ele tava com um paletó e com uma camisa. Mesmo ele colocando um paletózinho, ele colocando um coletinho, colocando ali umas peças mais ajustadas ao corpo dele, ainda assim ele deu esse ar de bastante colar, bastante acessóriozinho no bolso, aquelas correntinhas, bastante o paninho no negócio, ali no bolso. Então, realmente, ele, mesmo com um estilo mais formal, ele não deixou de ter essa pegada. E pode ver que, novamente, ele está com alguns botões abertos também ali no peito, para ficar com a amostra de pele um pouquinho mais à mostra. E a única coisa que dá pra chamar atenção aqui que foi a única vez que ele usou uma calça com ajuste um pouquinho mais ali slim, um pouquinho mais skinny, que fica mais apertadinho ali na perna dele. Também a parte de cima também não tem nenhum movimento. Então foi o primeiro todas as fotos que a gente viu que não tem zero ali algum estilo que seja um pouquinho mais largo, porque nesse caso provavelmente ele precisava de algo mais formal. Então a forma dele de manter o estilo ali, essa essência dele mais cigana, mais indie, foi abrir um pouquinho a manga e colocar todos os acessórios que a gente já comentou. Bem isso. Agora vamos para a Ficou bem última. estiloso, na minha opinião. Esse Sim, esse aqui, aqui foi bem talvez legal. esse foi, mesmo sendo excêntrico, é um que tá mais estiloso e Sim, mais dentro, talvez, de uma referência para ir num estilo mais formal mesmo. sim, bem interessante a composição que ele fez. Equilibrar bem, né? Apesar de ter bastante coisa, ele conseguiu Sim. equilibrar. E a última aqui. Uma pegadinha mais de couro, com uma pegadinha, vamos dizer assim, um pouquinho mais indo pro country, mas sempre com a pegada dele que não tem jeito. Sim, aqui ele tá country total ali. E aí o que dá pra ver realmente é que até quando ele faz um estilo diferente, como a gente sempre fala, você não vai ter um estilo único, você pode gostar de uma parada, às vezes você tá mais puxado para um estilo, mais puxado pro outro, mas quase sempre você tem uma linha que tem a sua essência ali, que acaba adicionando algum elemento mais padrão. Você vê que mesmo ele com uma pegada super country ali, com uma jaqueta de couro, camisa de botão pra dentro da calça, uma cinta, um cinto um pouquinho mais ali marronzado, ele ainda assim, ele colocou ali, caprichou nos acessórios, novamente colocou uma correntinha de lado no bolso e tudo mais, e tá buscando ali essa essência que ele sempre teve, mas aqui nesse caso, obviamente, é um estilo um pouquinho diferente, talvez ele usou algo mais específico, para algum evento também mais específico, mas ainda assim ele colocou a identidade dele e também uma boa dica para você, que óbvio, você vai ter ali ocasiões que você vai querer se vestir diferente, não necessariamente toda hora você vai querer se vestir igual ou com o mesmo estilo, então às vezes você quer mudar e quer colocar alguma coisa que você sempre gostou, você consegue ainda colocar alguns elementos para mostrar que ainda é você mesmo com a roupa talvez um pouquinho mais diferente, que as pessoas não estão tão acostumadas assim em te enxergar, meu querido. Exatamente. Então fechamos aqui o nosso análise de estilo com o Johnny Depp.